Vamos lá, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre decisões sequenciais com vocês. Na verdade, você pode pensar nessa aula de hoje como uma junção entre busca, certo? E teoria da utilidade, tá? Que a gente vai tratar de problemas em que um agente, por exemplo, ele tem que tomar decisões que são sequenciais, mas as ações que ele tem que tomar tem algum tipo de incerteza associada, certo? De forma que a aplicação de algoritmos como o A-estrela, ela não é totalmente viável, porque durante a execução de uma solução ou de uma sequência de ações, algo pode acontecer, como exemplo, uma ação pode ter um resultado imprevisível, e todo aquele plano que ele teria pela frente, né, para executar, ele não pode mais ser executado, tá? Eu vou colocar um probleminha aqui para ilustrar, que já tá nos slides, tá? Eu coloquei na aula, eu vou projetar aqui a tela. Okay. Então, nesses slides tem uma pequena introdução que é redundante com a aula de função de utilidade, certo? A gente está querendo um problema que é um pouquinho mais complicado, é um problema onde você tem que, em vez de você tomar uma decisão baseada na utilidade esperada, né, de uma ação ou de uma decisão fixa, você tem uma sequência de ações. Que é o caso que você tem quando você tem que fazer a navegação do ambiente, né? Quando você está num ambiente onde você tem um estado inicial e um estado final, quando tudo é determinístico, ou seja, quando você tem certeza dos resultados das ações, você pode aplicar um algoritmo como a estrela ou mesmo a busca cega, dependendo do tamanho do ambiente, né? E você tem exatamente qual é a sequência ótima, né? Você pode pensar, o agente está aqui, e ele vai aqui para cima, ele vai para cá, ele vai para cá, ele vai para cá, e depois ele vai para cá e recebe uma recompensa mais um, tá? Mas tem uma situação que é complicada. Imagina, por exemplo, que esse agente ele tem uma incerteza nos resultados. Então, ó, eu vou considerar aqui que esse meu agente, ele, quando ele tenta adotar uma ação, ele só consegue ser bem sucedido em 80% das vezes, que é o que está indicando aqui nessa figurinha aqui, ó. Se ele tenta ir para cima, e ele vai para cima de fato com probabilidade 0,8, e com probabilidade de 0,1, ele escorrega para um lado ou escorrega para o outro, simulando, por exemplo, uma falha, né, no atuador aqui do agente. Tá? Ou seja, se você tem, por exemplo, uma sequência, eu vou para cá e depois vou para cá, tá? Se na primeira ação executada pelo agente, essa ação falhar e ele calhar de vir para esse estado aqui, como é que ele vai corrigir isso? O que é que ele vai fazer se isso acontecer, né? Então ele vai ter que executar um plano de novo, uma estrela de novo, né? Então assim, são questões que na realidade você tem que lidar quando você tem ações incertas que pode te levar a estados que são inesperados, tá? Então na aula de hoje a gente vai trabalhar com esse exemplo, que é um ambientezinho. É um exemplo extraído do livro do Russell e Norvig, né, do Ayman. É um ambientezinho 4x3, tá? Que o agentezinho tem que navegar. Ele começa aqui navegando pelo início e ele vai transitando aqui entre os estados usando os operadores disponíveis aqui, que são as ações de ir para cima, up, e para baixo, down, e para a esquerda ou ir para a direita, tá? São as 4 ações, tá? Sendo que essas ações elas são não determinísticas, elas sempre têm, todas as 4, sempre têm a probabilidade de 0,8 de ser bem sucedida e de 0,1 de ir para um lado ou para o outro da ação, né? Então, assim, se você tiver ação up, você vai ter esse resultado aqui, né? Como estava dizendo ali, com 0,8 de chance para cá, 0,1 para cá e 0,1 para cá.
Se você tenta ir para a direita, ele vai para a direita de fato com 0,8, mas ele tem 0,1 de subir para cá e 0,1 de descer, né? É só, na verdade, transladando aqui, rotacionando um pouquinho aqui o operador, né? Você tem o efeito dele que a gente quer. Se ele, isso aqui é a ação up, essa é a ação right, essa é a ação, agora vamos fazer a ação down. Ação down, os efeitos, aí tem 0,8 de ir para baixo de fato, e 0,1 de ir para cada um desses lados. Down. E a ação left, a gente representa dessa forma aqui. Tá? Eu estou assumindo que isso é verdade. Né? Num problema prático, às vezes você não tem essa informação, mas, quer dizer, raramente você tem essa informação. Mas aí você pode estimar isso. Ok? Então, assim, essas são as nossas ações e os resultados possíveis com suas probabilidades associadas. Certinho? Tem outras informações do problema. Esse agente vai recebendo recompensas ao longo da sua trajetória aqui dentro desse ambiente. Tá? As recompensas finais são indicadas aqui por esses dois estados, mais um, menos um. Quando ele chega a mais um, acabou a história dele aqui dentro desse ambiente, ele chegou ao estado final e recebeu a recompensa mais um. Se ele atingir esse estado, também acabou a vida dele aqui, dentro do ambiente, ele recebe uma recompensa menos um. Claro que, assim, esse estado aqui é o que deve ser evitado. Né? Okay? E os estados intermediários, ele recebe uma recompensazinha negativa de menos 0,04, que simularia, por exemplo, um gasto de combustível, um gasto de tempo, uma coisa assim. Ou a vida, né? Se você tem a vidazinha de um personagem de um jogo, né? Tá? Que ele vai gastando. Cada vez que ele pula de um estado para o outro, ele vai perdendo aqui 0,04 de vida. Ou seja, não dá para ele ficar aleatoriamente aqui dentro do ambiente, porque senão ele vai realmente perder muita energia. Joia? Beleza, pessoal? Entendi das variáveis aí do problema? Tudo bem? Então, qual é o objetivo no final? Né? O objetivo é que o agente ele saia ele chega a um estado final dentro desse ambiente, recebendo a recompensa acumulada o melhor possível, tá? Obviamente, assim, a gente espera que o agente ele encontre um caminho aqui que leve a esse estado mais um, que é a recompensa máxima, certinho? Então, assim, você pensar, cada trajetória que o agente ele assume aqui, desde o estado inicial até o estado final, tem uma utilidade, certo? E a gente pode pensar na utilidade com respeito à sequência de estados que ele transita, né, ou ele atinge dentro da trajetória. Então, imagine, ele começa no estado 0, vai para o estado 1, depois para o 2, para o 3, tal, até chegar no estado N, certo? Então, assim, aqui, diferente daquela primeira situação lá do robozinho que estava carregando uma caixa de metal, uma caixa de papel, aqui a gente não tem somente uma ação e um estado, a gente tem uma sequência, né, de ações que leva, na verdade, é uma sequência de estados. Tá? E essa sequência de estados tem uma determinada utilidade. Algumas sequências, como por exemplo, uma sequência que ele vai aqui por baixo e cai aqui nesse estado menos um, vai ter uma utilidade muito baixa, né? Vai ser um valor super negativo. Já uma utilidade que ele vai bem certinho aqui para cá e chega aqui nesse mais um, vai ter uma utilidade muito boa, porque ele vai gastando aqui menos 0,4, mas ele compensa isso com essa recompensa que ele recebeu no final. Tá? Como esses estados são probabilísticos, você pode considerar assim
sequências que, na verdade, o agente fica um pouquinho perdido aqui. Por exemplo, ele tenta ir para cima, vem para cá, se ele vier para cá, ele volta de novo, aí vai para cima, aí ele tenta ir para cima, e, na realidade, bate a cabeça aqui e volta, tenta para cima, bate a cabeça de novo e volta, tá? Cada trajetória dessa aqui tem sua utilidade e tem a sua probabilidade de acontecer, tá? Assim, claro que tem sequências que são menos prováveis de acontecer, porque, por exemplo, essa que eu acabei de falar de bater aqui e voltar, bater e voltar 2 vezes ou 3 vezes, ela é pouco provável, uma hora ele vai escapar aqui. Tá? Então, assim, vão pegando essas questões, né? Que cada sequência ela vai ter uma probabilidade e vai ter uma utilidade. Tá? A utilidade, como eu disse, ela é atribuída, né, em cima das recompensas para os estados visitados. E tem duas formas de você acumular isso, que é através de recompensa aditiva e recompensa descontada. A recompensa aditiva, você calcula a utilidade de uma sequência simplesmente como a soma das recompensas de cada estado. Tá? Então, se é o estado final, você recebe mais um ou menos um. Se é um estado intermediário, você recebe menos 0,04. Tá? E faz sentido até você calcular uma sequência que nem chega ao estado final, que vai ser uma soma de menos 0,04, por exemplo. Tá? E tem uma recompensa descontada, que é uma recompensa que ela usa um fatorzinho que indica assim, o peso da recompensa a curto prazo em detrimento da recompensa a longo prazo. Tá? Por que isso ocorre? Porque no algoritmo a gente vai ver o seguinte: você considera exatamente essas duas informações. Qual é a utilidade de uma ação no curto prazo e qual é a utilidade dela no longo prazo. Como as ações elas são probabilísticas, então faz sentido você não confiar tanto assim nessa informação sobre recompensa a longo prazo. Então você pode pensar com a utilidade aqui exatamente para considerar esse efeito, né? Que é o quê? Você tem uma sequência, aí essa sequência você tem a recompensa do primeiro estado, mais a recompensa do segundo estado, descontada aqui por um fator. Imagina que isso é 0,9, então vai ser 0,9 vezes a segunda recompensa, mais esse fatorzinho ao quadrado, vezes a terceira recompensa. Se for 0,9, isso vai dar 0,9 ao quadrado, que é 0,81, tá? Então, ele dá um peso menor à medida que ele vai se afastando aqui do estado inicial. Certinho? Tá? Então, são duas formas que você pode usar para calcular qual é a utilidade de uma sequência toda. Ok? E no final, pessoal, considerando, tá? Considerando que um agente ele pode ficar transitando até o estado final através de diferentes trajetórias, que cada trajetória ela tem uma determinada probabilidade e utilidade, o que se deseja, na realidade, é uma política que define quais são as ações recomendadas para cada estado, de forma que maximiza a utilidade esperada das ações geradas pela política. Vamos aqui esclarecer um pouco mais o que é uma política. Tá? Aqui está uma representação da política para esse ambiente. Tá? Para cada estado que o agente está, existe uma indicação aqui de qual é a ação que o agente deve realizar se ele alcançar esse estado. Tá? Então, o que é que está dizendo aqui nessa política? Essa política está dizendo que o agente, se ele estiver nesse estado inicial, ele deve tentar ir para cima. Tentar por quê? Porque alguma coisa pode acontecer de errado e o agente, por exemplo, pode vir para cá por um erro, com 0,1 de probabilidade. Né? Se ele alcançar esse estado, o que é que a política determina que ele tente fazer? Tente voltar para esse estado, que a indicação da seta é exatamente essa. Tá? Pode ser que ele não consiga. Tá? Pode ser, por exemplo, que ele suba aqui e bata de novo. Se isso acontecer, tenta de novo ir para cá. Tá? Então, assim, cada uma desses estados tem a sua ação recomendada pela política. Tá? Se ele tiver, por exemplo, aqui, ele tenta escapar. Isso aí dá para entender que essa política é boa, porque é uma política que tenta evitar aqui que o agente ele caia nesse estado aqui de recompensa -1. Tá?
e ele tenta direcionar o agente para esse caminho aqui, e supostamente é um caminho que ele chega mais rápido para essa situação aqui de estado mais um, com risco baixo de cair aqui nesse estado de recompensa menos um. Tá? Questão, essa política é ótima ou não é ótima? E ótima em que sentido? Né? Cada política que você definir no agente, imagina o agente ele tem internamente sua política, o que é que ele deve fazer em cada estado. Cada política ela pode gerar diferentes trajetórias para o agente. Né? Então, uma trajetória aqui que vai ser altamente provável vai ser essa aqui, né? Tá? Essa sequência de estados. Tá? Mas outras trajetórias também são prováveis. Por exemplo, o agente pode vir para cá e depois voltar e ir para cá. A probabilidade disso acontecer é um pouquinho menor do que ele simplesmente ser bem sucedido aqui nas ações. Tá? Existe, por exemplo, a probabilidade dele subir, quando chegar bem aqui, ele errar, descer, mas aí a política ele manda ele subir. Né? Aí ele tenta subir, existe a probabilidade dele cair aqui, certo? Então, essa trajetória aqui, ó, e cai aqui, né? Ela é provável, certo? Não é tão provável, porque depende de dois erros, tá? E ela tem uma utilidade que é muito ruim, tá? Então, cada trajetória, se o agente obedecer aqui à política, ela vai gerar trajetórias possíveis, tá? E com utilidades diferentes. Então, a política ótima é a que dá a mais alta utilidade esperada das trajetórias que são teoricamente alcançadas pela política, obedecendo à política. Ok? Pergunta: Professor, entenderam o que é uma política? entendi, só não consegui visualizar os caminhos, porque não tá aparecendo o seu mouse. Aí se o senhor só pudesse mostrar os caminhos que o senhor É? estava explicando por aqui por cima, Deixa eu direita, ver aqui no aqui. cantinho. Pronto, agora tá. Ah, tá aparecendo o mouse Agora, aqui? agora tá. Ah, beleza. Antes não tava. Se Não, eu então puder o que só, é? só Ó? repetir essa parte, eu agradeço. Pronto, deixa eu aqui. Deixa eu. Aqui aparece o mouse. Sim, sim, tá aparecendo. Engraçado, não apareceu lá, mas tem Mas lá problema. Deixa eu apareceu ver. quando o senhor mexeu agora no finalzinho. Lá tem um recurso que Tudo também o bem. senhor pode colocar, tipo, um laser, alguma coisa assim. A professora Flávia normalmente utiliza. Né? É. Mas aqui tá aparecendo o mouse agora? Tá aparecendo o mouse bem pequenininho, né? Que é tipo uma caneta aí, né? Tá, tudo bem. Então vamos aqui, ó. Dois, três, quatro. Mais um, menos um. E aqui é o obstáculozinho, né? Ele começa aqui. Esse aqui é um exemplo de política, né? Na verdade, assim. Ok? Essa é a política que tava, tava sendo indicada ali, tá? Se o agente obedecer essa política, vou repetir aqui o desenho, algumas trajetórias elas vão ser mais prováveis que outras. Imagina, essa trajetória aqui, ó, é que ele passa por aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, e termina aqui, ela é altamente provável, né? Tem 0,8 de probabilidade de ser bem sucedido aqui, 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 e assim por diante. Então, essa trajetória aqui, ela seguindo essa política, é provável e tem uma utilidade boa. Tá? Certo. Mas, existe, mas existem outras trajetórias possíveis. Por exemplo, é possível que o agente ele tenta ir para cima, se ele estiver aqui, mas ele vem para cá. Certo? Se ele vem para cá, ele volta, tenta voltar. Sobe, sobe, sobe. Até aqui está bem sucedido. Aí aqui, imagina que ele falhou. Então ele desce, sobe, vai. Ok?
Essa é uma trajetória possível, tá? Ela é menos provável e ela tem uma utilidade pior do que a anterior, certo? Ok? Outra trajetória que é possível, tá? Pode ser, porque aqui ele pode tentar dar errado e ir para cá. Ele pode tentar subir, dar errado e vir para cá. Ou seja, é uma trajetória provável, tá? Infelizmente com utilidade muito baixa. Tá? Então, se o agente seguir uma política, uma determinada política, você pode pensar que, teoricamente, existe um conjunto de trajetórias possíveis, cada uma com uma utilidade. Então, nesse contexto, faz sentido falar de uma utilidade esperada das trajetórias. Né? E a política ótima vai ser essa que maximiza a utilidade esperada dessas sequências. Tá? Outras políticas são claramente ruins. Imagina, por exemplo, que ele faça isso aqui. Ó. Eu vou gerar uma. No caso, professor, essa sequência a gente consideraria só ela com aquele somatório, como o senhor mostrou lá, ou considerando os descontos? Isso. Pode uma coisa ou outra. Ah, mas nesse caso aqui específico não teria desconto, né? É. Ah, Por certo. enquanto eu estou falando. Mais fácil você pensar com sem desconto, mas depois eu vou dizer qual é a utilidade desse desconto aí. Ah, O que é não, que ele beleza. serve na prática. Tá bom. Certo? Obrigado, professor. Mas imagina assim, uma política meio burra. Tá? Política kamikaze aqui, que a ideia talvez do agente, eu vou só trocar uma coisinha aqui. Imagina que ele faz isso. Ó, tá? Existe uma alta chance aliás, existe uma chance maior nessa política aqui dele cair nesse estado aqui do que na política anterior, certo? Porque muitas vezes ele vai se deparar aqui com esse estado aqui bem próximo dele, tá? Então, essa política, se você for pensar quais são as trajetórias prováveis e quais são as utilidades dessas trajetórias, você vai ver que ela não é ótima, tá? Pelo menos a intuição diz que ela não é ótima, tá? Então, um bom algoritmo ele vai ter que ser capaz de encontrar essa política ótima, tá? A gente vai ver um algoritmo que é um algoritmo de iteração por valor, tá? Mas antes disso, vamos definir como é que a gente modela esse problema. A gente modela esse problema como um modelo que a gente chama de processo de decisão de Markov. Tá? Markov Decision Process. Ok? Que aí, nessa modelagem, você tem três informações importantes. Qual é o estado inicial, qual é o modelo de transição de estados para cada ação. Então, aqui, ó, esse modelo de transição, ele é indicado aqui pela letra P, ele te dá assim, a probabilidade de, dado que o agente está no estado, e ele aplica a ação A, ele alcançar o estado S'. Né? Que no caso aqui, no nosso problema, né, você pode ter uma matriz de transição que dá esse retorno aqui para cada um desses estados. Eu vou colocar números aqui, tá? Imagina que você tem, vou colocar números aqui, você tem estado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok? Como é esquisito isso, peraí. Estado 10, estado 11, tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, estado 1, ação AP, estado 2, esse valor aqui é 0,8, tá? Se eu pegar estado 1, ação AP, estado 3, qual é esse valor aqui? Digam aí. Me Qual é a perdi, professor. probabilidade? Ah, Qual é a probabilidade, dado que ele está no estado 1 e ele a aplicação AP, ele alcançar o estado 3?
Certo, mas o estado 1 é qual? Foi isso que eu não entendi. O estado 1 é esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estado 1, 11. Não, eu quase que eu me perdi, professor. Essa questão do estado 1 pro estado 2, Esse é o 0,8. estado. Esse é o estado 1, 2, 3, 4, 5, É 6, porque 7, 8, 9, 10, 11. Certo? Então, assim, eu tenho no modelo, eu tenho que definir qual é a probabilidade de dado que o agente está no estado e ele aplica uma determinada ação, ele alcançar o estado S', tá? E aqui eu tenho minhas probabilidades aqui para cada uma das ações. Se eu considerar Ah, certo. o valor dessa transição aqui, considerando o estado 1, a ação AP, e o estado 2 qual é a probabilidade dado que ele está no estado 1, ele a aplicação AP, ele alcançar o estado 2 vai ser 0,8, né? Certo, que é o primeiro aqui, né, do lado esquerdo, que tem esse desenhozinho É. do up. É porque não deu pra ver o mouse do senhor. Beleza. Aí, no caso, se eu fosse perguntar do estado de S1 para S3, eu aplicaria 2 apps, correto? Aqui é a transição direta, tá? Ah, É bem certo. direto. Qual é a probabilidade de eu estar no estado 1, aplicar a ação AP e chegar ao estado S3? Seria 0,8 vezes 0,8? Não. Não, seria zero. Ah, tá, porque ele não tem caminho direto. Perfeito. Tá? Não tem um caminho. Se ele aplicar a ação AP, ou ele chega aqui, ou ele chega aqui, ou ele fica aqui, né? Você está assim, para S1 e S1, isso daria quanto? Isso daria 0,1, porque ele tenta subir, não consegue, digamos. Ele, com 0,1, ele bate a cabeça aqui na parede e fica aqui no S1, certo? Se eu fizer isso aqui, S4, qual é essa probabilidade aqui? É 0,1, né? 0,8. Não, 0,8. 0,8 não. Não, É Porque. 0,1, porque tá aplicando no app, não no write. 0,1, né? Ah, sim. Você Ele tem que está no ver. estado 1 e ele aplicou o AP. Então ele só tem 0,1 de chance de cair aqui no estado 4. Ah, tá, entendi. É aquele, entendi. Agora, se ele tivesse É, aplicado, por exemplo, o right, aí seria 0,8, é isso? por Ah, exemplo, 0, estado 1, ação right, estado 1, por exemplo, isso daria quanto? 0,1. 0,1, porque a situação é que ele tenta ir para cá, mas na realidade ele erra, Uhum, vai para baixo, bate a cabeça aqui e fica no mesmo lugar. isso. Entendeu? Ou iria pra cima, né? Fica no próprio. Aí para cima, aí já seria outra Não, eu situação. tô dizendo que quando tem esse right, como o senhor colocou, né? Do estado 1 pro estado 1, no caso ele vai pra direita, né? E tá errado. Aí o senhor comentou que ele desce, que daria 0,1 e fica ali. Mas em vez dele botar pra baixo, ele poderia também ir pra cima, né? E dar 0,1 do mesmo É para jeito, né? cima. Não é isso? É, Certo. mas aí já seria para o estado S2. Não, eu Certo? digo nessa situação aqui do S1, right S1, né? Ele vai, Sim, né? Tenta e vê, eita, tá errado. Aí no caso ele tentaria ou pra baixo ou pra cima, né? Vai bater a cabeça e vai ficar ali. Aí fica 0,1. A lógica é essa mais ou menos? a lógica é o seguinte: tu tá em qualquer ponto aqui no tabuleiro, aqui, tá? Tu vai tentar uma ação, left, por exemplo. Quais são os estados que são alcançados? Os alcançar. Vai para. Ah, Deixa eu só aham. terminar aqui antes. Você vai aqui, você tem uma transição, você está no estado aqui. O estado aqui é 3 e você aplica uma ação aqui, arbitrária aqui, que é um left. Tá? Para cada um dos estados aqui, eu tenho uma probabilidade, né?
associada a esse par de ação, de estado e ação, certo? S3, S4 e assim por diante, tá? Ok, deixa eu só, para não perder o que é S1, S2, S3, S4, deixa eu diminuir o zoom aqui um pouquinho. Ok, vamos voltar aqui. Opa. Pronto. S5, pronto, ficar no S5 só, por exemplo. Então vamos lá. Se o agente está aqui no estado S3 e ele tenta a ação left, ele com 0,8 de probabilidade, ele vai para a esquerda, de fato, né? Só que nesse caso ele bate aqui e volta, vai para o mesmo lugar. Tá? Se ele se a ação ela é mal sucedida no sentido de que sobe e desce, ele vem para bate aqui e fica no mesmo lugar. Tá? E se ele é mal sucedido, mas no sentido de ir para baixo, ele vai aqui para o estado S2. Então, beleza. Para esse estado aqui, ele só alcança para essa ação, ele só alcança 2 estados. Ou ele fica aqui ou ele vai para baixo. Né? Então, ó, se eu fizer aqui as probabilidades, né? Se ele está em S3, aplica left, qual é a probabilidade dele chegar aqui em S1? É 0, porque ele não alcança S1. Tá? Qual é a probabilidade dele ir para S2? 0,1. Okay? Que é exatamente essa situação de erro. Qual é a probabilidade dele ficar em S3? É engraçado, tem duas situações aqui. Ó. Tem a situação em que ele é bem sucedido, 0,8, e tem a situação dele ser mal sucedido, mas ter o mesmo efeito, que é continuar aqui. 0,1. Então dá 0,9 essa probabilidade. Ou seja, se ele está em S3 e ele tenta ir para a esquerda, ele fica com 90% das vezes ele fica no mesmo lugar, S3. Tá? E S4? S4 ele não chega nunca. Tá? E S5? S5 também não. E o resto é tudo 0. Beleza? Ô, professor, no caso do S3, esquerda, S3, certo? Quando a gente soma lá com 0,1. Tipo, eu também não considero eu indo para a esquerda o 0,1 também para cima, nesse caso ele errando também. Ou tipo. É isso que tá sendo feito aqui. 0,8 mais 0,1, porque são duas situações em que ele permanece no S3. Só que no caso, tipo, eu só considero essas duas opções, porque assim, quando o senhor mostrou lá em cima tem 0,8. Qual seria a terceira opção que você, Não, que tipo você assim, pensaria assim? vá lá pra cima, por favor. Onde tem os left e tal, que tá com uma cor diferente. Pronto. Quando a gente vai pra esquerda, né, 0,8. Aí pra baixo, 0,1. Pra cima, 0,1. Aí, tipo, eu achava que teria que somar tudo isso aí, entendeu? 0,8 mais 0,1 mais 0,1. Entendeu? Somar para quê exatamente? Quando é do estado S3, por exemplo, left e S3, por exemplo. Naquela situação ali. Essa é a minha dúvida, entendeu? Por que a gente ignora um dos 0,1 aí? Não, mas a gente não está ignorando. A gente está considerando. A gente está considerando 3 eventos aqui, certo? Um evento de ser bem sucedido, que leva ao o próprio estado S3, de ser mal sucedido, mas subindo, que leva ao estado 0,1, e de ser mal sucedido, de ser mal sucedido, levando ao estado 2, 0,1 de probabilidade, e de ser mal sucedido, mas indo para cima, que bate aqui e volta para S3, que é essa probabilidade aqui. São 3. Ah, tá, entendi. Certo. 3 eventos distintos aqui. Uhum, É só porque 2 dos eventos levam ao mesmo estado, é por isso que soma aqui entendi. a probabilidade aqui. Beleza. Tá? Valeu, professor. Obrigado. Fazer uma
mais simples aqui. Tá, vamos pegar aqui, por exemplo, esse estado aqui, ação app, certo? Ação app. Tá? Para onde é que ele vai? Ou ele vai para S4, ou para S7, ou para S9. Tá? Então, por exemplo, vou pegar S4, S7 e S9. Essa probabilidade aqui dá 0,1, essa daqui dá 0,8 e essa dá 0,1, certo? E as demais, S1, S2, S3, é zero porque você não consegue alcançar nenhum desses estados aplicando a ação LAP. Okay? Beleza. Entendi, professor. Obrigado. Tranquilo, pessoal? Vou ver aqui. Dúvidas aí? Ponham no chat. Joia. Então, ó, a terceira informação aqui são as recompensas. Para cada estado, o agente ele recebe uma recompensa. Tá? Aqui no caso, naquele exemplo, é menos 0,04 para os estados que não são terminais. E mais um ou menos um para aqueles dois estados terminais. E para a gente trabalhar, aí onde é que vem a história de Markov, né? Para Markov, para quem estuda processo assim, estocásticos, sempre tem essa suposição aqui, que o próximo estado ele depende apenas do estado atual e da ação atual, tá? O que é que isso significa? Que o passado, que o passado não importa em trajetórias. Então, se eu quiser calcular a probabilidade, cada uma dessas probabilidades, eu simplesmente considero o estado atual e a ação atual. Por que que na prática isso não pode mudar? Porque imagina, por exemplo, se é um carro que tá numa... Se ele passa por um buraco, por exemplo, isso pode modificar o atuador dele e isso pode impactar probabilidades no futuro. Então, assim, a probabilidade, na verdade, para o estado atual, ele depende de se ele caiu ou não no buraco para trás, entendeu? Só que isso aí é um caso que é mais específico, né? Você teria que considerar toda a trajetória para você calcular realmente as probabilidades de transição do estado, tá? Ok? Então, aqui não faria nem sentido você ter uma tabelinha que você, para cada ação e para cada estado, você só tem uma probabilidade, porque você teria que ter, na realidade, assim, a ação ela só chega no estado S', depende dos vários estados que ele alcançou para trás, tá? Então, essa propriedade aí de Markov, ela simplifica um pouco a vida da gente. Então, vamos aqui para o algoritmo. Tá? Qual é a ideia do algoritmo? A ideia do algoritmo é você definir uma utilidade para cada estado, certo? E a partir daí você definir qual é a ação ótima, sendo que a ação ótima é aquela que leva para aquele estado, de utilidade máxima. Tá? E a utilidade de um estado, aí é onde entra recompensa a curto prazo e recompensa a longo prazo. Tá? Recompensa a curto prazo, qual é a utilidade, qual é a recompensa de você estar naquele estado. E a longo prazo uma vez que você chegou naquele estado, qual é a utilidade das sequências. Né? Vou dar uma intuição aqui com base na figura. Okay? Imagina, aqui intuitivamente,
você pode pensar que é melhor o agente estar no estado S8 do que estar no estado S9. Tá? Por quê? Porque os dois eles recebem a mesma recompensa a curto prazo, menos 0,04, só que para a sequência, o agente tem uma maior probabilidade de cair aqui nesse estado final menos 1. Tá? Já quando ele está no S9. Quando ele está no S8, ele tem maior chance de alcançar esse estado aqui mais 1. Tá? Então, assim, e essa utilidade aqui do estado 8, intuitivamente também é melhor do que desse estado 3. Tá? Porque o estado 3 está mais longe desse estado que leva a recompensa mais 1. Tá? Então, a ideia do algoritmo é definir para cada estado aqui qual é a sua utilidade, o quão bom é esse estado. Sendo que considera esses dois fatores. Considera aqui o que é que ele ganha ao chegar naquele estado, tá? Que no nosso caso é uma constante, mas poderia ser diferente, e o que é que ele ganha na sequência das iterações do agente. Tá? Ok? Então vamos aqui dar um exemplo. Tá? Estado, imagina estado 1,1, que é esse aqui, né? Essa posição. Tá? Vamos aqui calcular aqui essa utilidade dele, né? A utilidade vai ser menos 0,04, tá? Mais a utilidade esperada aqui dessa ação. Ó. Então, essa ação aqui, ó, ela é up, ele leva aqui 0,8 para cá, 0,2, 0,1 vai para esse estado, 0,1 para cá, né? Ou seja, eu tenho aqui, estou contando as duas coisas. Ó, eu estou contando uma recompensa a curto prazo, que é menos 0,04, e é uma recompensa na sequência. Ou seja, se eu adotar essa ação da política, eu vou alcançar esse estado que tem uma certa utilidade, esse aqui que tem uma utilidade, e esse aqui, né, que bateu e votou, que tem uma determinada utilidade. Tá? Então, são dois passos. O que é que eu consigo agora, em termos de utilidade, e o que é que eu consigo se eu aplicar a política. Tá? Ok? Então, é assim que você tem que pensar como é que você calcula a utilidade do Estado. Curto prazo, mais o longo prazo, se você obedecer à política. Certo? E aí é onde entra o fatorzinho de desconto, porque no algoritmo você começa com valores aleatórios, depois vai ajustando isso, tá entendendo? Então, assim, a recompensa a curto prazo é uma informação que ela é correta, né? É a recompensa que você recebe por estar no estado. A do longo prazo já é uma estimativa, ela começa com valores iniciais, aleatórios, e depois ela vai ajustando progressivamente. Né? Vamos dar mais um detalhe aqui do algoritmo, tá? Que é isso aí, a fórmula de atualização aqui das utilidades, que é a equação de Bellman. Que a equação de Bellman, ela faz o seguinte, para calcular a utilidade de um estado é a recompensa daquele estado mais a utilidade esperada da ação ótima naquele estado. Então, ó, se você está calculando aqui no nosso exemplo, né, você ainda não sabe qual é a política, mas você sabe que você tem 4 ações possíveis, e dessas 4 ações, ó, uma delas vai ser a de utilidade máxima. Tá? Se você tem as probabilidades, se você tiver as utilidades dos estados em volta, né, que pode ser alcançado, você pode calcular a utilidade esperada. Isso aqui, ó, essa linha é a utilidade esperada da ação up quando aplicado no estado aqui inicial. Essa segunda linha é a utilidade esperada da ação left quando ela é aplicada nesse estado aqui, né, no estado inicial. E aqui down e aqui right. Uma delas é a máxima, sendo que como a agente é racional, ele tem que escolher a que maximiza a utilidade. Tá? Então, o que é que a equação de Bellman vai te dar? Ela vai te dar recompensa a curto prazo, mais uma recompensa se o agente adotar a ação ótima. Certinho?
E o fator de desconto aqui é para considerar que você não tem muita certeza dessas utilidades aqui, de fato, no começo, né, pelo menos. Aí você dá um desconto. Vamos aplicar isso aqui na prática. Né? Deixa eu... Aqui tem um slide, mas eu vou colocar aqui no quadro. Tá? Imagina que você começa com todas essas utilidades aqui de forma arbitrária. Vou colocar 0, mas poderia ser números aleatórios. Tá? Certinho? Tá? Pela equação de Bellman, o que é que você vai fazer? Né? Você vai fazer o seguinte. Você vai para cada estado, imagina S1, certo? Você vai calcular a utilidade. Utilidade de S1 vai ser a recompensa de S1, mais, para cada um você vai calcular a utilidade esperada da ação. Tá? Então, por exemplo, a ação AP. A ação AP, ela vai te dar 0,8 de chance de subir, vai levar a utilidade 0, 0,1 de vir para cá, vai dar utilidade 0, e 0, de bater aqui e voltar, vai dar 0. Certo? Mas, professor, mas isso aí não vai servir para nada. Na primeira iteração, não. Vai servir para nada porque eu estou colocando valores arbitrários aqui. Estou colocando tudo 0. Então, se eu fizer isso aqui para as outras ações, left, right e down, elas todas vão dar uma utilidade esperada 0, né? Porque ela sempre está alcançando o estado 0. Aqui. Certinho? Ok? E aqui é o quê? Aqui é menos 0,04. Tá? Então, nessa iteração, o que é que vai mudar? Vai mudar aqui, ó, que esse estado aqui, em vez de ser 0, ele vai ter uma utilidade de menos 0,04. Ok? Tá? Isso aqui, se eu considerar até mesmo que esse estado aqui, você nem sabe ainda, né? Nem sabe ainda se ele for 0, vou trocar aqui, só para uma questão de curiosidade aqui, ó. Colocar 0, imaginando que eu não sei isso, tá? Tá? Então, estado 10, estado 11. A utilidade do estado 11 ia ser a recompensa do estado 11, mais toda essa sequência aqui também que ia dar 0, né? Então, isso vai dar mais 1, tá? Então, na primeira iteração, o que é que ocorre? Na primeira iteração, é simplesmente para carregar as recompensas. Certo? Carregou as recompensas, tá? Porque você não tem nenhuma informação ainda que ajude, na realidade, a você usar essa utilidade de longo prazo. Você só tem certeza da utilidade de curto prazo. Tá? Na segunda iteração, a gente vai ver que a coisa vai mudar um pouquinho de figura. Então, eu já vou começar aqui, ó, com essa matriz de utilidades, em que você tem informação de todas elas, né, das recompensas, né? E eu vou para
para ilustrar aqui, eu vou pegar um estado aqui a dedo, certo? Onde algumas coisas vão mudar. Tá? Que vão ser esses estados que estão mais próximos aqui do estado final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, esse estado aqui, ó, S8, tá? Vamos calcular a utilidade de S8. Então, S8 é a recompensa de S8, curto prazo, mais. Aí eu vou calcular as utilidades esperadas, ó, de up, de down, de left e de right. Tá? Então, ó, up, tá? Up é 0,8 de probabilidade dele por subir, descer e ficar no mesmo lugar. Mais 0,1 dele escapar para a esquerda e ir para esse estado aqui. Menos 0,04. Agora, olha uma coisa interessante. Ó. Ele, por um efeito colateral benéfico, ele tem uma chance de 0,1 de vir para cá e ir para o estado de utilidade mais 1. Certinho? Então, no final, ó, a utilidade dessa ação up, vou só colocar aqui fazer esse cálculo aqui para não errar, 0,8 vezes menos 0,04 mais 0,1 vezes menos 0,04 mais 0,1 vezes 1. Tá? Menos 0,64. Mas já não é negativo. Certinho? Vamos fazer para o Dow. Por que eu estou fazendo para cada ação? Porque eu estou tentando descobrir qual é a ótima. Tá? Então, para o Dow, vai ser parecido, ó, porque o Dow, o que é que ocorre? Ele tem uma chance de 0,8 de descer aqui, ir para um estado de valor menos 0,04 atualmente, ou então ele escorrega para cá, ou então ele escorrega para cá. Tá? Dá mais um. Então, essa utilidade dessa ação vai ser a mesma do up. Tá? O left. O left vai ser uma açãozinha ruim. Por quê? Porque o left, ó, ele vai para cá com 80% de chance, vai para cá com 80% de chance, ou com 0,1 de chance, e vai descendo com 0,1 de chance. Então, todos os estados aqui que ele alcança tem um valor de menos 0,04. Então, se eu multiplicar 0,8 mais 0, tudo isso vai dar menos 0,04. E o right? O right, aí a coisa muda de figura, porque o right, ó, você está no S8 e tenta ir para o right, ele vai para o estado final aqui, ó, com essa chance aqui, ó, 0,8, com a recompensa mais 1. Só que pode errar, né? Ele pode subir e pode descer. Então, vai ser 0,1, indo para o estado de utilidade menos 0,04, e ele pode descer por um erro, né? 0,4 também. Isso aqui, vamos ver essa conta. No caso, vai ser 0,1, que vai ser menos 0,04. Dá 0,792. Ok? O que é que significa aqui essa conta? Ó, se o agente ele alcançar esse estado, o que é que ele deve fazer? Ele deve tentar ir com base no que ele conhece até o momento, né? Porque aqui, o que é que ele conhece? Ele já sabe que esse estado aqui ele tem utilidade de mais 1. Então, com essa informação, ele sabe que se ele chegar aqui no S8,
A melhor ação a tomar é o write, tá? Porque entre essas 4 aqui é de maior utilidade, 0,792. Tá? E a utilidade no final vai ser menos 0,04, que é a recompensa por ele chegar aqui, mais 0,792. Aqui eu não estou aplicando o fator de desconto, né? Então, isso dá quanto? Dá 0,788. Então, na outra iteração, isso aqui muda de menos 0,04 para 0,788. Ok? Tranquilo? Isso é feito para os outros estados, né? Exemplo. De uma iteração para outra, o que é que deu 0,752 aqui? Deixa eu ver aqui essas contas. 752. Não, tá certo, é porque eu fiz uma conta errada aqui. É porque não é nessa casa decimal, não, é na segunda casa. Então é 52 mesmo. Né? Esse é na segunda casa decimal aqui, o 4. Tá? Então, veja, os outros estados não vai mudar muito, porque cada ação aqui ela está levando a estados que têm o mesmo valor. Né? Então, assim, o que é que vai acontecer? Todos os resultados das ações aqui vão levar a um estado menos 0,04. Então, no final, a utilidade, por exemplo, desse estado S1 vai ser a recompensa, menos 0,04 a curto prazo, mais a utilidade da ação ótima, que por enquanto ele não consegue definir qual é a ação ótima. Então, se ele escolher uma arbitrária, vai para um estado que vale menos 0,04. Aí vai somar a recompensa a curto prazo, mais esse menos 0,04 e vai dar menos 0,08. É isso aqui, ó. Ok? 0,752. Tá? Então, ele consegue identificar aqui que esse é um bom estado, né? No S8. Oi. Professor, como ele sempre olha só para frente e ele meio que não guarda o histórico, tem risco dele entrar em loop? Não, mas ele guarda o histórico. Ele guarda o histórico pelo seguinte, porque o que é que vai acontecer na terceira iteração? Ele começa a partir dessa matriz. Tá? Então, ó, por exemplo, ele começa aqui, certo? Aí vê, por que é que mudou dessa forma? Porque mudou dessa forma pelo seguinte, ó. Esse estado aqui, ó, deixa eu fazer a conta. Ó. Esse estado aqui, como é que vai ser? Ó? Deixa eu colocar aqui, aproveitar essa figurinha aqui. Vai mudar aqui, né? Vai mudar aqui, vai mudar aqui, né? Então, esse estado aqui, todos os outros tem menos 0,8, 0,8, 0,8, 0,8. Esse aqui é o estado que é bom, né? Esse aqui é mais um, menos um. Esse aqui, deixa eu ver qual era. Esse também, menos 0,08, né? Certo? Agora, ó, vamos calcular de novo, ó, o estado S8. O estado S8, ó, vai ser recompensa a curto prazo, que é menos 0. Aliás, não, tá certo, menos 0,04, tá? Mais o resultado da ação ótima. Eu não vou nem fazer as outras, porque eu já sei que a ação ótima aqui é o right, certo? Tranquilo. Então vai ser 0,8 mais 1. Agora o que muda é porque mesmo se ele errar, ó, vai para cima, né? Se ele for para cima, ele continua nesse estado que agora, ó,
tem a utilidade de 0. Antigamente, lá embaixo, porque ele sabia que ele achava que a utilidade do próprio estado era menos 0,04. Agora ele já sabe que não é um estado positivo. Ou ele desce, né? Quando ele desce, a utilidade disso vai ser menos 0,08, certo? Então, fazendo essa soma aqui, já vai dar um número maior, 0,8272. Ok? Agora, uma coisa interessante é que essa informação aqui dessa qualidade desse estado, ele já vai se propagar para trás. Porque, quando ele for calcular a utilidade desse estado aqui, já vai existir uma ação aqui que ela é bem melhor do que as demais, que no caso é a ação writer. Tá? Ação write. Só que aí ele vai te dar com 80% de chance de alcançar esse estado aqui, que tem um valor de 0,752. Então, esse cálculo que é recompensa a curto prazo, menos 0,04, mais a utilidade esperada da ação write, vai ser 0,5456. Entendi. Entendeu? Essa daqui é um estado bom, também bom, por quê? Porque existe uma ação app que me leva para esse estado aqui que vale 0,752. Por que não é tão bom quanto esse? Porque um efeito colateral é ir para esse estado aqui que vale menos 1, né? Por isso que quanto essa utilidade desse estado é 0,54, desse aqui é 0,45, porque tem 10% das vezes ele vai cair aqui, né? Usando a ação app. Tudo bem? Tá? E assim vai, tá? Eu vou executar aqui um código no R, né? Mas só para... Na outra iteração, você já tem como calcular a utilidade aqui desse estado. Certo? E desse aqui também, ó. Que a ação app, ele leva a esse estado aqui 0,567. Tá? E aí, ó, vamos lá. Quando você executa várias vezes, isso converge. E a convergência, na realidade, depende dos valores das recompensas, basicamente. Tá? Se a recompensa negativa aí, ele tende a convergir. Vou colocar algumas situações aí onde ele não vai convergir. Mas, por exemplo, aqui, ó, o que é que você tem? Você tem as utilidades de todos esses estados. Então, você tem estados aqui, ó, como esse. Que a ação ótima é left, mas mesmo a left ó, é arriscada, porque ele pode cair aqui, né? Então, é o pior estado, é o agente se encontrar aqui. Tá? Esses aqui não são tão ruins, mas os melhores são esses aqui, né? Por cima, porque evitam de cair aqui nesse estado menos 1. Certo? Ok? E a política? A política aí é a ação ótima dentro de cada estado. A ação ótima aqui é right. A ação ótima aqui é up. A ação ótima nesses 3 estados é left. Nesses 2 estados é up e nesses 2 estados é right. Certo? Que é o que leva à máxima utilidade esperada dentro de cada estado aqui. Essa é a política. A política é disso. Se você soltou o agente assim de paraquedas e ele caiu aqui, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que ir para a esquerda. Então, é isso que a política está dizendo. Tá? Deixa eu mostrar um códigozinho aqui para vocês. Depois eu vou disponibilizar esse código. Um código em R. Tá? Vamos lá, o que é que eu tenho que ter aqui? Eu vou carregar primeiro as matrizes de transição. Então, eu estou fazendo uma matriz de transição, inicializando ela com 0 aqui, uma matriz 11 por 11, né? Porque eu tenho 11 estados. E aqui eu tenho as transições aqui, ó. Tá? Deixa eu mostrar para vocês como é a cara dela. Ação up. Tá? Note que a linha sempre está somando 1, né? Porque aqui, ó, se eu estou no estado 1, ele vai para o estado 1, com 0, que é a situação
Foi para a app, mas ele acabou indo para a esquerda. Então, ele bate e volta. Mas ele vai com 0,8 de probabilidade para 2. E 0,1 para 4, que é outro, e o resto é 0. Né? Certo? Então, a única diferença aqui que não soma é no estado final, porque o estado final acabou, ele não vai para canto nenhum. Então, a probabilidade de você ir para qualquer lugar é 0, porque acabou. Né? Você não, se você tentar aplicar a app, é como se ele tivesse amarrado ali naquele estado, não vai para canto nenhum. Aí a probabilidade de alcance aqui é 0 para todos os estados. Isso para os estados finais, né? Tanto 10 como 11. E aqui, deixa eu carregar as outras, né? Carregar logo tudo. Pronto. Aqui eu tenho... Deixa eu pular isso aqui e vou carregar a matriz de recompensa, tá? Na verdade é um vetor, né? Pronto. Tem minhas recompensas aqui, certo? E aqui eu vou carregar o código aqui. Peraí. Então aqui eu vou carregar uma função, certo? Essa função aqui é para calcular o valor da utilidade de cada estado, né? Então, a iteração assim, que para cada estado ele vai aplicar a equação de Bellman aqui, certo? Tá, então, note que ele está calculando a utilidade esperada aqui de cada resultado, tá? Que é simplesmente multiplicando aqui o valor da utilidade, né, que está nesse vetor. Depois eu vou passar pelo código mais detalhe. Mas aqui é o cálculo de cada utilidade de cada estado. Então, isso aqui é que vai ser aplicado iterativamente. E aqui é só uma função para retornar a política. Tá? Eu vou também carregar ela. E agora eu vou na execução do algoritmo. Execução, ó, eu defini um gama, eu nem estou definindo o gama, na verdade é 1, mas depois eu posso fazer um gama diferente. E aqui, ó, eu estou inicializando as utilidades, certo? Então, as utilidades aqui, eu já estou dando uma ajudinha no algoritmo, que eu estou colocando o estado final aqui já com a recompensa final, -1 e +1, certo? Aí, veja, eu vou fazer, aqui eu posso iterar 200 vezes, tá? 200 vezes, ó, iterar menos vezes aqui, vou tá 5 vezes aqui, só para sentir o negócio. Então, ó, aqui são as primeiras iterações, certo? Ó. Mudou um pouquinho, porque na verdade eu não comecei aqui com... Eu vou optar isso aqui com 0. Vou começar de novo, só para ficar igual lá. Eu vou colocar aqui também 0, certo? 0. Tá? Na verdade, bastaria eu comentar isso aqui. Inicializei de novo. Tá? Eu vou aplicar 5 vezes aqui, tá? Então, aqui, ó. Começou de novo. Mas não tem uma coisa aqui. Ah, não, eu estou endoidando. Não é para o reward, não é isso, não. Eu tenho que... É o valor da... É isso aqui que eu tenho que comentar. Pronto, então agora está igualzinho o slide. Ó. Certo? Esse vetor são as utilidades. Certo? Aí na primeira iteração, vou fazer uma vez, vou fazer iteração por iteração. Eu carrego as recompensas. Ok? Na segunda iteração, ó, eu já tenho informação de como calcular a utilidade desse estado aqui. Tá? Na terceira, ó, já vai propagando para cá e para cá. Na quarta, para cá,
para cá. Na quinta, ó, ele vai espalhando aqui, certo? Aí aqui vai chegar um momento, ó, que vai... Ó, tá mudando ainda, mas muito pouco, certo? Vai convergir, ok? Na prática, você colocaria um deltazinho para pegar a diferença entre os valores da utilidade numa iteração e na outra, né? E aí, se não ultrapassa o delta, então é porque convergiu. Aqui já convergiu, tá? Tem como a gente estimar, professor, esse delta quanto seria? É difícil saber, porque o que vai importar muito é se muda ou não a política, certo? Por exemplo, a política aqui já convergiu, ó, tá? Eu acho que eu poderia até voltar aqui. Ó, se você aplicar de novo, ó, tá mudando ainda, certo? Ou não? Não, não mudou mais, né? Não tá mudando. Mas deixa eu voltar aqui. Pronto, eu vou voltar. Tá? Certo? Vou pegar duas iterações só. Pronto. E vou retornar à política, tá? A política aqui, ó, ela, para esses estados aqui, que eu já tenho essa foto, ela é correta, certo? Right, right, up. Agora o resto tá aleatório, certo? Aqui é up, entendendo? Deu up, porque a up é a primeira, assim, arbitrariamente, assim, ele pegou a primeira na sequência, né? Up, mas aqui é down, tá entendendo? Down talvez porque ele foge aqui, né? Assim, acho que a melhor estratégia é ficar bater na cabeça aqui para evitar, né? Isso aqui, entendeu? Então não convergiu ainda a política, né? Então vamos ver agora. Ainda não, certo? Aqui diferenciou aqui right. Essa questão é essa, né? Às vezes tem algoritmo, na verdade, que vai iterando é a política, sabe? Em vez do valor de utilidade. Assim. Aí quando a política estabilizou, aí pronto, para, né? Esse pode ser um outro critério também. Entendi. Agora tem umas coisas interessantes. Ó. Eu vou fazer um negócio aqui, ó. Que é o seguinte. Se a recompensa, o gasto de energia, digamos, é muito baixo, vou exagerar aqui, certo? Vai ter um efeito interessante aqui no algoritmo. Tá? Aqui eu já vou executar aqui 100 vezes, certo? Para convergir aqui. Vou retornar a política. Ó, note uma coisa interessante aqui. Ó. Primeiro, as utilidades, certo? Os valores, a magnitude vai ser muito mais alta. Por quê? Porque está gastando pouco aqui. Então, certo? Mesmo que ele alcance esse estado aqui e ele fique perdido, mas ele vai ficar perdido, mas vai gastar menos 0,00004. Tá? Então, esse estado aqui a ordem ele é pior do que esse, mas a magnitude diz que ele não é tão pior assim. Tá? E a política, vê que a política mudou um pouquinho. Ó. Quando ele chega nesse estado aqui, ele está dizendo que a melhor ação é ir para left. Por quê? Né? Qual a intuição disso aí, pessoal? Vocês conseguem enxergar? Pode repetir, professor, por favor? Por que que quando a recompensa é muito... A punição é muito, muito baixa, por que que a ação ótima agora não é... Para esse estado aqui que está marcado, não é up e sim left. Devido à política, talvez. Não, essa é a política. Tá. Por que que a política define que a ação ótima é left?
Aminoácido elétrico. Uhum. Deixa eu ver no chat aqui. Porque ele fica Alguém mais tem longe lá intuição? daquele -1, que seria a punição lá. Na realidade, não é nem longe, assim. A intuição é o seguinte, é que o que é que acontece? Esse left, ele não é... o que é que vai acontecer? Ele vai ficar batendo a cabeça aqui e voltando, né? Batendo a cabeça e voltando, batendo e voltando. Vai ter uma hora que ele vai escapar daqui, né? Mas ele nunca cai aqui. Por que ele pode se dar o luxo de bater a cabeça, voltar, bater a cabeça, voltar, bater a cabeça, voltar? Porque a punição é muito pequena. Tá? Quando a punição é maior, o que vai acontecer? Ele vai tentar escapar rapidamente, porque se ele ficar batendo a cabeça, cada vez que ele bate a cabeça aqui e volta, ele tem um gasto de energia aqui de menos 0,04. Então é melhor ele ir para a AP, porque ele arrisca aqui diretamente para esse estado aqui que leva a mais um, do que ficar gastando esse volume de energia. Entenderam, pessoal? Entendi. Obrigado, professor. Tranquilo a todos? Joia. Tá? E agora uma situação estranha. Eu vou botar uma situação estranha. Se em vez dele ser punido, ele é recompensado, o que é que vocês acham que vai acontecer? Ele vai acabar não chegando no objetivo, né? Ele vai ficar meio que viciado em errar, não? Exatamente. Não vai, ele vai ser engraçado isso aqui. Eu vou inicializar de novo aqui com o valor 0, certo? E vou iterar aqui 200 vezes. Olha os valores aqui, ó. 4, 8, 8, 8, É certo? porque vai acabar passando do objetivo, né? Então não tem para aquele pro objetivo se ele tem mais recompensa ficando nos errados, né? Exato. E olha a política, ó, como é que é. A política, quando ele chega lá naquele estado ali que está pertinho do mais um, ele foge. Ó. Ele não vai para lá porque ele não quer deixar de ganhar. Né? Estão ligados? Ele vai para a esquerda, né? Ele vai para a esquerda, depois vai para a esquerda de novo. Aí depois fica apto, batendo na cabeça e ganhando 0,04. Ganhando moedinha, né? Tá? Então, mesmo aqui, ó, nesse estado, é engraçado, ó, isso aqui. Ah, Ele o senhor fica deu um lá exemplo. O senhor deu um exemplo que tem uma penalidade muito baixa. Se fosse uma penalidade muito alta. de, por exemplo, uma penalidade de 0,4 ou de 1, uma penalidade de 1, certo? É alto isso, né? Não tem problema. Vamos ver como é que ele vai ficar, ó. Tá? Certo? Aí ficou engraçado também, porque como é muito alto, ele se suicida aqui, ó. Quando ele chega aqui no ar, aqui, por aqui é mais ou menos normal, né? Assim, você faz aqui right para escapar aqui, né? Aqui up para escapar. Mas essa aqui especificamente, né? Ele prefere acabar logo com a vida dele do que ficar assim, com chance, por exemplo, sei lá, de ir para, sei lá, ir para a esquerda. E indo para a esquerda, ele perde -1. Aí depois vai para a esquerda de novo, aí perde -1 de novo. Então ele prefere perder e acabar o jogo e pronto. Certo? Entendi. Talvez se eu executar mais um pouquinho, deixa eu ver uma coisa aqui, se muda. Poderia acontecer dele cair aqui, entendeu? Optar pela ação right, mas eu acho que se eu mudar um pouquinho a mais aqui, por exemplo, vou botar 1,2 aqui. A punição é maior do que... Deixa eu ver o que é que acontece.
Ainda está acontecendo no app. Talvez tenha alguma situação aqui em que ele prefere, por exemplo, aplicar o write aqui, né, do que tentar o app. Ah, não, mas eu sei por quê. Porque, assim, se ele aplicar o app, ele ainda tem chance de ganhar mais um e compensar alguma coisa que ele perde, por isso. Então, talvez se for muito mais alto. Deixa eu botar 2 aqui, por exemplo. Exatamente. Ó. Aqui o Wright não compensa ele tentar ganhar esse mais um aqui, porque no caminho ele vai perder 2. Então é melhor ele, vai direto aqui para o -1. É o famoso prejuízo pouco é lucro, né? É, é. É isso, pessoal. É isso. Tá? Esse é um MDP. Agora, o MDP, a limitação dele. Peraí, deixa eu botar. Não precisa botar o slide, não. Ele tem ainda duas. É uma limitação principal, que é a necessidade de saber as probabilidades. Tem que estimar isso, tá entendendo? Então, isso aí na prática, às vezes, você não tem. Né? Você pode até ter uma bateria em off, né? Para você tentar estimar as probabilidades associadas às transições de estado, né? Para cada ação, né? Só que isso aí é uma abordagem mais ad hoc, né? Quando você quer reinforcement learning, que é o que a gente vai ver na sequência, ele tem essa ideia de você explorar um ambiente, né? Mas não para calcular a probabilidade de transição de estados, mas para calcular a utilidade esperada mais diretamente. Né? Então, o que é que ele faz? Se faz reinforcement learning? Ele explora um ambiente, aplicando uma ação, sei lá, vou estar no estado, vou decidir por aplicar uma determinada ação. Verifica o que é que eu ganho com isso. Né? E com isso ele vai recalculando, vai refinando a utilidade esperada das ações. E uma vez, talvez você ganhe, outra vez você perde, mas na média ele vai ter um valor estimado. Né? Falar, Lucas? Não, sem querer, professor. Tudo bem. Você está tentando falar. Bem, isso aí a gente vê na sequência. Aí, próxima aula, eu vou passar um exercício para vocês, com base no Q-Learn, e depois aprendizagem por reforço. Legal? Professor, Oi. dúvidas sobre o exercício, dá para tirar agora? Rapidinho. Dá, pode tirar. Pronto. Na última questão, onde o senhor dá uma probabilidade em relação a problemas, né, do equipamento quebrar, né, durante o teste, que é 0,1. Aí teve até um colega também que perguntou, o senhor deu a dica lá e tal, utilizando complemento. E aí quando eu estava fazendo essa questão, eu fiquei com o seguinte questionamento, né? Quando a gente calcula lá a utilidade esperada, em relação a essa probabilidade, qual seria, tipo assim, a utilidade que faz mais sentido, né? Porque, tipo, a utilidade lá, que é o Q+, né? No início, o senhor deu um valor de 1, que é quando ele não quebra. Só que ao passar das questões, a utilidade esperada, né, para que o equipamento não quebre, esse valor ele muda, né? Aí eu fiquei na dúvida se o correto seria levar em consideração o que foi passado no início, né, onde essa utilidade já é conhecida, né, quando ele não quebra, ou se seria essa calculada, entendeu? Veja. Tá, os nossos terminais, eles estão associados a uma vida útil, né? Tá? Então, que no caso seria na questão, seria de 12 meses,
Quebrar significa 0, certo? Durar 12 meses significa utilidade igual a 1, e 3 meses, utilidade igual a 0,7. Isso aí é fixo. Se quebrou, é utilidade 0. Tanto faz se quebrou por causa do teste, se quebrou por causa do reparo. É isso aí que você estava perguntando? Não, na verdade é o contrário, né? Tipo, quando ele não quebra, a utilidade é 1, né? Quando ele quebra, a utilidade é 0. Quando ele dá lá Não é quando ele não quebra, certo? Não é que quando ele não quebra, não é isso, tá? Porque tem situações em que ele, veja, você faz o reparo, certo. tá? Depois você faz o reparo e ele dura 3 meses quando ele não quebra. Isso. Porque não faz o Né? reparo, né? Então, ele faz o reparo, Certo. certo? Se ele quebrar, a utilidade é 0. Zero, Se ele certo. não quebrar, a utilidade é 3 meses. É a utilidade de 3 meses, que no caso da questão é 0,7. Ah, tá, entendi. Entendi. Certo. Beleza. Obrigado, professor. Joia. Tem alguém mais com alguma dúvida sobre... Ô, professor, eu tenho uma dúvida. No caso, se for fazer o trabalho individualmente, é somente a primeira parte, né? Aquela segunda Isso. seria somente se for fazer em dupla, né? Então ele Isso. vai até a questão 6, certo? Exato. Pronto, ok. Tá bom. Só para confirmar. Professor, quem for fazer em dupla, os dois mandam, basta um? Não, basta um, mas se identifica no documento, beleza? Então um manda, outro pode mandar, sei lá, um TXT dizendo fiz com fulano. Vai ser mais prático para puxar lá no slide já como fez, né? Bota logo no cabeçalho, deixa bem claro assim. Tranquilo. Ok, pessoal. Então, até próxima semana, segunda-feira. Tchau. Obrigado, professor. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Muito obrigado.